Tirania de Aço Capítulo 229 Avanços na Medicina no Departamento de Química de Kufstein, o principal químico Aldo von Passau acabara de fazer uma descoberta significativa. Algo que Berengário havia sugerido anteriormente, mas de forma alguma explicado em detalhes. Ao descobrir tal coisa, o homem começou a questionar como Berengário poderia conhecer essa realidade. Ele estava começando a acreditar que Deus enviou Berengário para levar a humanidade a uma nova era de ouro. Esta descoberta significativa foi a teoria básica dos germes. Como parte do departamento de química de Berengar, que o jovem Duque gastou uma quantia considerável para construir, os microscópios foram incluídos nas ferramentas da instalação. Na vida passada de Berengário, ele era engenheiro, não biólogo ou químico. No entanto, para se formar na universidade, ele precisava ter um conhecimento fundamental desses assuntos. Por causa disso, ele havia ensinado aos homens em seu atual departamento de química o nível básico de conhecimento relacionado à química. No entanto, esses homens, especialmente Aldo, eram excepcionalmente brilhantes e ansiosos por aprender. Como tal, eles rapidamente se adaptaram aos ensinamentos de Berengário e os testaram para ver se o que Berengário lhes havia ensinado era pura verdade. É claro que Berengário também lhes ensinara os fundamentos da ciência, como o método científico. Embora Berengário insistisse em criar certos produtos químicos para a produção médica, como álcool desinfetante e certos antibióticos usados no que era considerado creme antibiótico de venda livre em sua vida anterior, ele não explicou como essas coisas funcionavam. Em vez disso, ele disse com um sorriso irônico no rosto: "Você é o químico, descubra." A expressão arrogante no rosto do jovem Duque, como se ele soubesse mais sobre o assunto do que um homem que passou a vida estudando os mistérios do mundo como Aldo, indignava tanto o químico que ele procurou provar que Berengário estava errado usando seus métodos contra ele. No final, Aldo havia feito uma descoberta particular ao usar um microscópio em uma amostra de sangue de um gado infectado, que era a existência de bactérias e como algumas bactérias podem causar doenças. Essa descoberta causou um grande choque na mente de Aldo, e ele imediatamente quis replicar essa infecção em alguns dos camundongos de campo que havia reunido. Como tal, Aldo passaria as próximas semanas cultivando bactérias nocivas e camundongos de campo infectados, onde usaria o creme antibacteriano em um grupo e não usaria em outro para ver se havia descoberto a função do chamado creme antibacteriano de Berengário. Enquanto isso, Aldo começaria a redigir um relatório sobre suas descobertas, onde o entregaria pessoalmente a Berengário e veria a reação no rosto do homem. Assim, Aldo passou horas escrevendo suas conclusões em uma tese um tanto erudita. Depois de terminá-lo e deixá-lo secar, já era tarde da noite e, como tal, Aldo esperou até de manhã para relatar suas descobertas. Enquanto Aldo estava avançando seu conhecimento em química e teoria básica dos germes, Eualde, que era o médico da corte de Berengário, foi autorizado por Berengário a estudar anatomia básica. Como tal, ele recebeu a capacidade de conduzir pesquisas sobre os cadáveres de vários dos soldados inimigos mortos que Berengar trouxe de volta do campo de batalha. Toda vez que Eualde cortava um cadáver ele examinava não apenas a anatomia de um humano, mas também a causa da morte do soldado inimigo. Ele ficava chocado ao encontrar suas descobertas. Não era apenas anatomia que o médico tinha permissão para praticar, ele também experimentou microscópios no sangue de humanos, vivos e mortos, e de animais. Berengário ficou mais do que feliz em apontar o homem na direção em que ele era mais necessário. Como tal, o homem começou a progredir nas áreas de cirurgia e transfusões de sangue. Através da experimentação contínua tanto da vida quanto do sangue humano falecido, e com a devida direção de Berengário e seu conhecimento de sua vida passada, Eual também fez um avanço em um dos campos que estudava. Esse avanço foi a existência de diferentes tipos sanguíneos. Ele havia determinado que havia um total de 3 tipos sanguíneos, A, B e C, conforme os rotulou. No entanto, ele não pode descartar a possibilidade de um quarto. Como tal, ele continuaria em seus esforços de pesquisa no futuro, mas,
Por enquanto, ele queria relatar suas descobertas a Berengar o mais rápido possível. Se o jovem duque ficasse impressionado com seu desempenho, poderia conseguir mais financiamento e pessoal para continuar sua pesquisa. Assim, depois de limpar o seu laboratório, dirigiu-se com grande pressa ao gabinete de Berengário. Curiosamente, chegaria ao escritório de Berengário ao mesmo tempo que Aldo. Quando o médico da corte de Berengário e o chefe do departamento de química invadiram sua porta sem avisar, ele percebeu que algo significativo havia acontecido. Quando viu os dois homens trepando entre si para relatar primeiro suas descobertas, Berengário ergueu a mão, fazendo sinal para que se acalmassem antes de falar. Aldo, você vai primeiro. Com isso, o homem sorriu presunçosamente para Eualdo antes de relatar suas descobertas. Sua Graça, acredito que ficará satisfeito em saber que finalmente resolvi a pergunta que lhe fiz há muito tempo. Berengário sorriu ao ouvir isso, pois estava ciente do que Aldo vinha estudando há algum tempo e, assim, fez sinal para o homem continuar, enquanto colocava seu relatório sobre a mesa de Berengário que dizia respeito à sua compreensão da teoria básica dos germes, e como Berengário leu, seu sorriso se alargou ainda mais. Enquanto Berengário lia seu relatório, Aldo começou a falar em voz alta os resultados de seus experimentos. Sua Graça, eu não sei como você estava ciente disso, mas ficou claro para mim que você sabe muito mais do que deixa transparecer. Quanto mais eu experimentava com o sangue de seres infectados, mais eu encontrava provas disso. As chamadas bactérias e sua capacidade de causar doenças em humanos e animais. Atualmente, estou experimentando em alguns ratos de campo a eficácia do creme antibacteriano que você me pediu para fazer, e prometo que veremos os resultados em breve. No entanto, tenho a sensação de que você já sabe como os resultados serão. Assim, decidi relatar minhas descobertas antes que o estudo fosse concluído. Berengário apenas sorriu para Aldo antes de cumprimentar o homem. Você realmente é um gênio, Aldo. Estou muito impressionado com seus resultados em tão pouco tempo. Continue seu bom trabalho, e talvez eu possa lhe dar alguns novos compostos químicos em breve para você trabalhar. Eu também recompensarei você por suas descobertas. Digo o que você deseja, e enquanto estiver ao meu alcance, eu concederei a você. Aldo curvou-se respeitosamente a Berengário antes de fazer seu pedido. Se não for muito incômodo, eu gostaria que você me enviasse uma nova festa de mentes jovens e educadas para que eu possa ajudar a mudá-los em futuros químicos. Berengário pensou por alguns instantes antes de responder. Assim que eu tiver um grupo de candidatos em potencial, vou mandá-los para você. Você tem minha palavra. Com isso, Aldo sorriu antes de agradecer a Berengário. Obrigado, Sua Graça. Com isso, Berengário voltou sua atenção para Eualdo, onde começou a perguntar ao homem o que estava em sua mente. Você tem algo para me relatar também, Eualdo? O médico sorriu antes de anunciar seus resultados. Eu também fiz uma descoberta significativa. Ao experimentar com sangue humano, encontrei vários tipos diferentes de sangue. Eles são determinados pela presença ou falta de antígenos específicos no sangue. Atualmente, vi 3 desses tipos de sangue, chamados tipos sanguíneos, A, B e C. A tem o antígeno A no glóbulo vermelho e o anticorpo B no plasma. B tem o antígeno B no glóbulo vermelho e o anticorpo A no plasma. C não tem antígenos A nem B nas células do sangue, mas anticorpos A e B no plasma. Depois de ouvir isso, Berengário imediatamente entendeu C para o grupo sanguíneo de sua vida anterior e, assim, decidiu declará-lo como tal. Deve ser chamado de porque há 0 antígenos nas células do sangue. O homem pensou por alguns momentos antes de acenar com a cabeça em concordância. Isso faz sentido. Assim como Aldo, todos esses termos científicos que o homem usou foram apresentados por Berengário quando os auxiliou em seus estudos. Sem ela, eles não teriam ideia do que procurar. Sob a orientação de Berengário, esses dois homens fizeram avanços significativos nas áreas da medicina, e Berengário não poderia estar mais orgulhoso. Como tal, o sorriso de Berengário era o maior possível quando ele elogiava Eualdo. Muito bem,
Eualde, eu também lhe darei uma recompensa por seus esforços. Diga-me o que você deseja. O homem acenou com a cabeça em excitação ao ouvir isso e fez seus termos conhecidos. Assim como Aldo, eu também desejo mais pessoal, mas também pediria mais financiamento. Berengar concordou com a cabeça ao ouvir isso e aceitou o pedido. Feito, vou aprovar mais financiamento para as áreas científicas e dividi-lo entre seus dois departamentos. Quanto ao pedido de pessoal adicional, farei a mesma promessa que fiz como Aldo. Assim que os candidatos adequados se apresentarem, vou enviá-los imediatamente. Com isso, os dois homens ficaram excepcionalmente agradecidos a Berengário e curvaram a cabeça com respeito antes de partir. Depois que eles se afastaram da presença de Berengar, o jovem duque pegou um copo e derramou um pouco da bebida destilada que ele estava fabricando, onde ele tomou um gole antes de suspirar pesadamente. Enquanto Berengar fez isso, ele expressou os pensamentos em sua mente em voz alta. Tudo está progredindo sem problemas. Esses avanços científicos foram apenas o começo. Ele não podia esperar até o dia em que seu povo tivesse cuidados médicos adequados que não dependessem dos modos retrógrados da compreensão medieval. Este foi um primeiro passo significativo para estabelecer uma era de pensamento científico, especialmente na medicina. Tirania de Aço capítulo 230. Selecionando um diretor adjunto dentro da cidade de Kufstein, Linde estava sentada em sua casa de chá favorita. Desta vez ela estava sentada ao lado de uma agente específica que havia sido fundamental nas vitórias de Meran e Viena durante as campanhas anteriores de Berengário. Como Berengário ordenara a Linde que reestruturasse a agência de inteligência em algo mais moderno em vez do método primitivo que vinham usando, ela precisava de um subdiretor adequado, e não havia ninguém melhor em sua mente do que a jovem sentada à sua frente. Linde tinha uma mente brilhante e era um prodígio natural quando se tratava de intriga, mas havia uma área que ela carecia severamente em relação à experiência de campo. A mulher diante dela provou ser capaz não apenas na arte do assassinato, mas também na sabotagem. Ela tinha uma mente rápida e podia pensar criticamente mesmo sob estresse. Ela provou ser totalmente capaz de escapar de situações voláteis e estabelecer um substituto adequado sem a necessidade de subir na escala de comando. Sem os seus esforços no terreno, as campanhas de Berengário poderiam ter abrandado. Apesar do fato de que o poder de fogo de seu exército era esmagador, a remoção de figuras vitais específicas e a sabotagem de suprimentos, equipamentos e fortificações inimigos eram necessários para uma vitória rápida. O nome dessa mulher era Emma, e ela era nativa de Kufstein. Ela cresceu na área como uma órfã vagando pelas ruas. As habilidades que ela ganhou ao sobreviver à infância permitiram que ela fosse uma agente de campo capaz. Agora ela teria a tarefa de ajudar Linde a presidir uma agência de inteligência apropriada em vez de uma escassa rede de espionagem medieval. As duas jovens sentadas uma em frente à outra eram um espetáculo para se ver. A agente de campo feminina era considerada bonita pelos padrões da maioria dos homens. No entanto, ao sentar-se ao lado de Linde, que era considerada uma das três belezas celestiais da Áustria, até ela se sentiu desanimada em sua aparência. Enquanto tomava seu chá, Linde notou que Emma tinha uma expressão insatisfeita no rosto e não teve medo de perguntar sobre o raciocínio. Como tal, ela colocou um lindo sorriso que conseguiu encantar a jovem antes de fazer a pergunta em sua mente. Algo está acontecendo? Emma não era de forma alguma lésbica, mas mesmo ela não podia deixar de admirar a beleza natural e a personalidade encantadora de Linde. Como tal, ela apenas suspirou antes de admitir a derrota. Não é nada sério. Acabei de perceber que não posso competir com você. Levou um momento para Linde perceber do que a mulher estava falando. Quando ela percebeu, ela apenas riu antes de responder. Oh querida, não há razão para se comparar comigo. Você é linda do seu jeito. Emma instantaneamente começou a corar quando ouviu o elogio. Como tal, ela rapidamente se distraiu jogando-se em seu trabalho. Era um hábito comum dela fazer isso quando se sentia desconfortável. Então, por que estou aqui? Há algo que você precisa de mim? Vendo que a jovem havia tocado no assunto,
Lindy tirou uma bolsa luxuosa que levava consigo. A bolsa era feita de couro preto fino e utilizava fechos dourados. A travesse era de ouro e cravejada de diamantes em forma de coração, e a alça que a carregava era uma corrente de ouro. A bolsa de couro tinha um delicado padrão de diamante em relevo na superfície. Vendo uma bolsa tão elegante, Emma imediatamente olhou para ela com inveja. No entanto, depois de recuperar alguns documentos, Lindy guardou a bolsa embaixo da mesa antes de entregar os papéis à jovem. A mulher olhou rapidamente para o título, que dizia o seguinte: Agência de Inteligência Austríaca. Vendo tais palavras escritas no papel, a mulher imediatamente perguntou a Lindy a que se referiam os documentos. O que é isto? Lindy apenas sorriu com uma aparência encantadora antes de anunciar o plano de Berengário. Estamos passando por uma reestruturação na tentativa de tornar as coisas mais eficientes. Esses documentos contêm os detalhes. Quero que você os leia completamente e depois os queime. Estarei com você, Emma. Preciso de um agente de campo talentoso com uma mente rápida para agir como meu segundo em comando. Você provou ser um dos meus maiores agentes de campo, e acho que está na hora de receber uma promoção digna de seus esforços. O que você disse? Você será meu vice-diretor. Emma rapidamente deu uma olhada nos documentos, tentando entender os deveres de sua posição. O novo trabalho era muito mais exigente, mas também muito menos perigoso e tinha salários e acomodações muito mais altos. Como tal, ela foi rapidamente seduzida pela oferta apresentada a ela. No entanto, ela honestamente não acreditava que estava qualificada para tal posição e, como tal, fez a pergunta em sua mente: por que eu? Certamente outros são mais qualificados, que têm mais experiência de liderança. Ao ouvir isso, Lindy levantou dois dedos antes de responder a pergunta da mulher com uma expressão séria. Tenho duas razões. Antes de tudo, preciso de alguém que conhece o campo e que possa orientar adequadamente os agentes de campo em seus empreendimentos. É uma área que estou muito carente. No que diz respeito à experiência de liderança, outros são mais qualificados a esse respeito, mas falta o seu conhecimento das condições do campo. Depois de dizer isso, Lindy permitiu que Emma respondesse e, como tal, a jovem fez a pergunta em sua mente. E seu segundo motivo? Depois de ouvir isso, Lindy suspirou e descansou seu lindo rosto na palma de sua cabeça enquanto olhava pela janela antes de responder. Eu precisava de uma mulher para cumprir o papel. Se eu passasse a maior parte do meu dia na companhia de outro homem, Berengar provavelmente o teria encostado na parede e fuzilado por ciúmes. Ao ouvir isso, Emma assumiu que Lindy estava brincando e começou a rir. No entanto, o olhar frio que Lindy deu a ela antes de responder causou calafrios na espinha da mulher. Eu não estou brincando. Depois de dizer isso, houve um silêncio longo e constrangedor, isto é claro, até que Lindy começou a esticar as costas enquanto bocejava. Depois de fazer isso, ela revelou o resto de seus pensamentos. Visto que é assim, você é de longe o mais qualificado para ocupar o cargo. Se alguém tiver a ousadia de reclamar, mande-o para mim, e eu explicarei detalhadamente por que você tem o cargo. Seria divertido ver o olhar em seus rostos quando pergunto como eles se sentem sobre serem executados devido à natureza ciumenta de Berengário. Dizendo isso, Lindy imediatamente começou a rir com um sorriso encantador no rosto, a ponto de Emma estar preocupada com o estado de espírito de Lindy, considerando que ela poderia encontrar algo tão horrível para ser divertido. Depois de brincar por alguns minutos, Lindy perguntou a Emma sobre sua decisão. Então, o que você diz? Você quer a posição ou não? Emma pensou sobre isso claramente por alguns momentos, balançando a cabeça em concordância antes de declarar formalmente sua intenção. Eu aceito. Com isso dito, Lindy sorriu mais uma vez antes de tomar um gole de seu chá. Depois de fazer isso, ela respondeu a Emma. Bom, leve esses documentos para casa e leia-os cuidadosamente. Depois de fazer isso, queime-os. Não quero nenhuma evidência da existência de nosso departamento. Como tal, Lindy começou a se levantar de seu assento e pegou sua luxuosa bolsa de mão,
onde pegou algumas moedas de prata e as colocou na mesa como compensação pelo chá e biscoitos. Depois de fazer isso, ela fechou a bolsa e a jogou no ombro. A bolsa preta e dourada combinava perfeitamente com seu vestido requintado que estava no mesmo esquema de cores, tanto que todos os homens da loja ficaram de olho em Lindy durante toda a conversa com Emma. Ela era como uma deusa para os homens de Kufstein, e exatamente como uma deusa, ela era totalmente intocável. Afinal, ela era mulher do duque, e todos sabiam disso. Vendo que Lindy estava prestes a sair, Emma chamou e fez a pergunta em sua mente. O que você pretende fazer agora? Lindy pensou sobre isso por alguns momentos antes de colocar um sorriso sensual e anunciar corajosamente na frente de toda a casa de chá. Eu vou satisfazer meu homem. No momento em que Emma ouviu isso, ela quase deixou cair o queixo. Ela não conseguia compreender como Lindy podia dizer algo tão vergonhoso em um ambiente público como este. Tampouco conseguia entender como Lindy trabalhava tanto enquanto morava no castelo com Berengário. Se era assim que eles passavam seus dias, era de admirar que a rede de espionagem tivesse crescido em sua extensão atual. Foi nesse momento que ela teve uma percepção repentina. Essa posição que ela acabara de conquistar não seria nada mais do que uma maneira de aliviar um pouco a pressão sobre Lindy para que a jovem feiticeira pudesse passar mais tempo com Berengário. Emma imediatamente começou a lamentar sua decisão, mas era tarde demais agora que ela era oficialmente a vice-diretora da agência de inteligência austríaca, que oficialmente não existia. Dito isso, Lindy voltou ao castelo onde cumpriu sua promessa, imediatamente distraindo Berengário de seu trabalho e andamento e arrastando-o para o quarto para um pouco de alívio mútuo do estresse. Como sempre, o jovem casal estava agindo como coelhos. A essa altura, Berengário havia aprendido a lição e era esperto o suficiente para jogar pelo seguro e não engravidar Lindy pela segunda vez. Tirania de Aço capítulo 231 A jornada de Honoria parte 3 Fazia quase uma semana que Honoria e a galera em que ela estava partiram de Constantinopla. Eles rapidamente atravessaram o Bósforo e entraram no Mar Negro. Durante esse tempo, ela ficou inteiramente nos aposentos do capitão, onde foi alocada como seu espaço pessoal por Agnelus. O homem geralmente trazia a ela e sua águia de estimação, Heráclio, comida e água para se sustentarem. Honoria não tinha muito o que fazer durante esse tempo, então ela apenas se entretinha sonhando acordada sobre como seria quando ela finalmente chegasse a Kufstein e se encontrasse com Berengário cara a cara. Ela era como uma jovem que teve sua primeira paixão, embora ela nunca tenha conhecido o homem. Ela já podia imaginar como ele era. Ela imaginou Berengário com cabelos loiros e olhos azuis, como ela erroneamente acreditava que todos os alemães tinham. No entanto, a imagem em sua cabeça era ligeiramente diferente do verdadeiro Berengário. Sua imaginação de Berengário não estava marcada pela batalha e não tinha o tapa-olho. Ele também tinha um cabelo na altura dos ombros que estava repartido ao meio e não era tão bonito quanto o homem real. Ela ficaria muito surpresa quando finalmente conhecesse o verdadeiro Berengário e percebesse que ele era ainda mais bonito do que ela pensava que seria. No entanto, em sua mente, ela imaginou todos os tipos de cenários. Talvez ele deixasse suas duas mulheres e se casasse com ela. Ou talvez ele fizesse algo escandaloso como adicioná-la ao seu harém. Ela começou a corar ao imaginar o pensamento de um conde humilde mantendo uma princesa imperial como ela em seu harém. Era simplesmente muito ultrajante para sua mente inexperiente. Como tal, ela rapidamente balançou a cabeça e a enfiou de cara no travesseiro. Heráclio apenas olhou para a garota como se ela fosse uma idiota e gritou em resposta. Ouvir sua voz fez Honoria olhar por cima de seu travesseiro e encarar o pássaro. Ficou claro que ela havia se ofendido com o que quer que o pássaro dissesse. Quer Honoria entendesse as palavras da águia ou simplesmente estivesse tão acostumada com o pássaro que conhecia sua intenção geral pelo tom de seu guincho, o fato era que ela não estava satisfeita com o que Heráclio havia dito e, como tal, o repreendeu. Eu não estou. Você deveria prestar atenção nas suas palavras, Heráclio. No entanto, sua diversão foi rapidamente interrompida por uma batida na porta e a voz de Agnelus atrás dela. Posso entrar?
Honoria correu até a porta e abriu ligeiramente enquanto olhava para fora. Vendo o olhar amigável de Agnelus, ela soltou um suspiro de alívio antes de fazer a pergunta em sua mente. O que é isso? Agnelus instantaneamente começou a coçar o queixo enquanto informava a princesa o progresso atual da jornada. Estamos prestes a atravessar as fronteiras do Império no Mar Negro e entrar no Danúbio. Quando chegarmos à primeira grande cidade da Valáquia, faremos uma parada para suprimentos e comércio. Se desejar, você pode esticar as pernas e pegar um pouco de ar fresco. Se você quiser passear pela cidade, sugiro que fique perto de mim. Você nunca sabe quem está disposto a prejudicá-lo. A irmã de Agnelus havia lembrado de tomar cuidado com Honoria e, como tal, ele não pretendia deixar que nenhum mal acontecesse com a jovem ingênua e inocente. Se algo acontecesse com ela em seu turno, a família imperial bizantina massacraria toda a sua família no ato de vingança se eles descobrissem. Depois de ouvir isso, um lindo sorriso se formou nos lábios rosados de Honoria. Ela estava animada para sair desta cabana e ver o mundo. Como tal, ela rapidamente acenou com a cabeça e expressou seu desejo de sair do navio quando eles chegassem. Estou ansioso por isso. Prometo que não vou causar nenhum problema. Tendo ouvido isso, Agnelus suspirou antes de murmurar baixinho. Não faça promessas que não pode cumprir. Claro, Honoria não ouviu o que ele disse e, como tal, Agnelus partiu sem incidentes. Agnelus era um homem prático, e ter Honoria no navio já era um risco enorme, mas trazê-la para uma cidade na Valáquia certamente causaria problemas. No entanto, ele não podia simplesmente mantê-la trancada durante toda a viagem. Isso seria desumano. Honoria rapidamente fechou a porta depois que Agnelus saiu e tinha um largo sorriso no rosto. Ela podia finalmente ver como era o mundo. Ela mal podia conter sua excitação e imediatamente começou a contar as boas notícias a Heráclio. É claro que, como águia, ele tinha uma audição excelente e já havia percebido os detalhes da conversa na porta. Mas isso não impediu que Honoria repetisse. Heráclio. Nós vamos finalmente chegar a um terreno sólido. Mal posso esperar para me misturar com os valáquios locais. Eu me pergunto como eles são. Heráclio simplesmente revirou os olhos para a garota ingênua. Ele já podia sentir uma dor de cabeça tomando conta. Ele seria forçado a protegê-la de homens perversos mais uma vez. Ou assim a águia orgulhosa pensou em sua mente. Uma hora depois, o navio atracou em uma cidade fluvial de médio porte ao longo do Danúbio, na Valáquia. Esta cidade chamava-se Braile e era o principal porto da Valáquia. Após atracar no navio, Agnelus bateu na porta da cabine, onde Honoria rapidamente a abriu com um largo sorriso no rosto. Vendo que a jovem princesa era tão bonita e ingênua, Agnelus jogou um conjunto de roupas menos luxuosas em sua direção que apresentava um chale. Depois de fazer isso, ele disse em um tom severo: use isso e mantenha seu rosto coberto o tempo todo. Eu não quero que nenhum problema ocorra por causa de sua aparência. Ao ouvir isso, Honoria ficou perplexa. Afinal, ela desconhecia completamente o grau de beleza que possuía naturalmente. Se ela andasse descoberta, certamente atrairia atenção. Apesar da dúvida em seu coração, ela foi obediente e fechou a porta, onde rapidamente trocou seu traje luxuoso por algo muito mais modesto. Ela rapidamente cobriu a cabeça e o rosto com o chale antes de se revelar do lado de fora da entrada da cabana. O chale lembrava um lenço católico e, quando combinado com um véu facial, cobria perfeitamente a beleza natural da garota, além de seus brilhantes olhos verdes menta. Vendo que ela estava coberta corretamente, Agnelus começou a escoltá-la para fora do navio. Ao fazer isso, o resto da tripulação olhou para Honoria com expressões curiosas. Sabiam que havia um VIP hospedado na cabine do capitão, mas não faziam ideia de que era uma mulher. Alguns deles tinham mais pensamentos perversos em suas cabeças, e outros eram apenas curiosos. Mas a maneira como Agnelus olhou para sua tripulação imediatamente interrompeu qualquer ideia inapropriada que os homens pudessem estar tramando. Ao entrarem na cidade, Heráclio disparou no ar, observando Honoria de cima como um anjo da guarda.
Ele se sentiu apertado dentro da cabine desde que deixaram Constantinopla e precisava abrir um pouco as asas. No entanto, ele nunca deixou Honoria fora de seu olhar vigilante. Quanto a Agnelus, ele se certificou de que a jovem ficasse por perto para que ela não se metesse em problemas. Enquanto sua tripulação estava comprando os suprimentos necessários para a viagem, e outros estavam visitando os bordéis locais, Agnelus estava preso como babá da jovem princesa. Eventualmente, a jovem princesa viu uma loja que despertou seu interesse. Era um alfaiate local. Ela tinha um grande interesse em ver os desenhos locais que as mulheres da Valáquia usavam. Ela estava tão animada que correu na frente de Agnelus. Ao ver isso, o homem quase a chamou antes de perceber que não sabia como chamá-la. Muito bem, não poderia chamá-la pelo primeiro nome, mas se ele usasse o seu honorífico, imediatamente alertaria as pessoas para ela. Posição. Assim, tudo o que ele podia fazer era perseguir Honoria enquanto ela corria para os alfaiates. No entanto, antes que Honoria pudesse entrar no prédio, ela esbarrou em um homem bem vestido e caiu de bunda. Quando ela olhou para cima, ela viu um jovem com cabelos pretos na altura dos ombros e olhos âmbar encarando com uma sensação de fúria em seus olhos. No entanto, quando ele notou os perfeitos olhos verdes menta de Honoria sob seu cocar, seu olhar furioso desapareceu. E um sorriso malicioso apareceu em seu rosto. Este jovem era um poderoso boiardo da Valáquia, um nobre de alto escalão, e ele era um indivíduo bastante bonito. Por isso, era particularmente lascivo, e tinha bastante experiência para perceber instantaneamente a excelente forma do corpo de Honoria escondido sob sua roupa. Vendo como ela estava vestida de camponesa, o boiar começou a se aproveitar da situação e repreendeu a garota na frente dele. Você tem alguma ideia de quem eu sou? Como você se atreve a arruinar meu casaco caro? Eu exijo pagamento. Só então Honoria se deu conta de que a lama das ruas tinha respingado no casaco do homem e, como não tinha dinheiro, não soube como reagir a isso. Como tal, ela baixou a cabeça e se desculpou. Sinto muito, mas não tenho dinheiro para retribuir o dano que causei. Ao ouvir isso, o boiar ficou ainda mais confiante de que a garota era uma camponesa empobrecida e, assim, começou a lamber os lábios enquanto imaginava que forma de beleza essa garota estava escondendo atrás do véu. O boiar instantaneamente passou o braço em volta do pescoço da mulher e a puxou para perto enquanto apertava seu peito antes de sussurrar em seu ouvido. Eu sei uma maneira de você me retribuir. Sentindo o homem agarrar seu peito, Honoria imediatamente se encolheu e deu um tapa no rosto do homem antes de fazer alguma distância entre ela e o poderoso boiar. No momento em que ela o fez, então ela o amaldiçoou. Como você ousa me tocar? Depois de ser esbofeteado pela mulher que ele acreditava ser uma camponesa, o homem sentiu sua fúria interior aumentar e, assim, puxou a espada do cinto e começou a gritar com Honoria. Sua prostituta camponesa é imunda. Você se atreve a colocar a mão no meu rosto impecável, eu vou ter sua cabeça. No momento em que atacou Honoria, Hercalus desceu do céu com um grito de fúria. Ele desviou o olhar por não mais de um minuto para pegar um coelho próximo, e ainda assim Honoria já havia se metido em problemas. A águia corajosamente correu para a defesa da princesa, onde suas garras cravaram na mão de espada do jovem, rasgando carne e osso, forçando o homem a largar a lâmina. Coincidentemente esta também era a mão que o homem tinha usado para agredir Honoria. O jovem gritou de agonia enquanto tentava se livrar de Heráclio, mas quanto mais ele fazia, mais dano era causado por sua mão. Nos dias de hoje, o dano causado aos músculos da mão era suficiente para garantir que o boiardo nunca mais empunhasse uma espada. Como tal, o sangue escorreu rapidamente para o chão antes que Heráclio soltasse a mão do homem, onde ele voou de volta para o ombro de Honoria e guinchou assustadoramente para o boiar ferido. A fúria no olhar de Heráclio foi suficiente para intimidar o tolo que começou a sujar as calças. Se Heráclio quisesse, poderia ter tirado a vida do jovem. A multidão que se reuniu ficou em choque ao testemunhar um membro da nobreza local ser tão completamente derrotado pela águia. Até Agnelus ficou surpreso com o quanto o pássaro iria para proteger a garota. Embora ele imediatamente saiu de seu choque,
Ele rapidamente chegou antes de arrastar Honoria e o pássaro para longe. Após tal incidente com um membro da nobreza local, era melhor sair do rodeio o mais rápido possível. Assim, Honoria foi levada de volta ao navio enquanto Agnelus a repreendia ao longo do caminho. Maldição! Eu mandei você ficar por perto. Esse era exatamente o tipo de merda que eu estava tentando evitar. Por outro lado, Honoria fazia beicinho. Ela ficou chocada e consternada com a agressão sexual que o nobre local havia feito com ela do nada e instantaneamente ficou amargurada com isso. Se ela ainda estivesse dentro das fronteiras do Império Bizantino, ela teria revelado sua identidade para que o homem fosse executado por um ato tão hediondo. Ela fez uma anotação mental disso e jurou nunca mais sofrer tal humilhação no futuro. Depois de retornar ao navio, Honoria deitou-se na cama com uma expressão deprimida no rosto. Ela pensou muito no que havia acontecido e imediatamente fez uma pergunta a Heráclio. O conde Berengário não será um indivíduo tão escandaloso, será? A águia orgulhosa apenas olhou para Honoria com uma expressão frustrada. Esta menina não podia deixar de se meter em problemas, e mais uma vez, ele arriscou sua vida para ajudá-la. Como tal, ele apenas gritou para Honoria antes de desviar a cabeça como se a estivesse ignorando, fazendo com que a jovem afundasse ainda mais na depressão. Quanto a Agnelus, ele se certificou de que ninguém os viu entrar no navio e tentou reunir seus homens o mais rápido possível. Por causa deste incidente, eles teriam que terminar seu reabastecimento na próxima cidade. Assim, antes que os boiardos pudessem retaliar, a galera partiu e desceu o Danúbio. Esperançosamente, eles não teriam que lidar com as consequências da cena que acabara de acontecer. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãos.